sociologia clássica era o seguinte: Durkheim, que era o conservador. Aí nós tínhamos que aprender um que criticava o conservador, que era o Weber, que era o liberal, que já era, certo? Era um alívio, não é? E daí vinha o Marx, que era a resposta para tudo. A gente nunca parou para perceber que isso não era ordem histórica e cronológica, tá certo? Que a ordem cronológica é de começar com Marx e passar pelo Durkheim e Weber, tá certo? Mas a gente fazia a coisa ao contrário. Então, os clássicos sempre foram muito... E eu me incomodava essa pecha de um Durkheim conservador. Quando eu lia o Durkheim, eu ficava impressionado como ele tinha tido uma sensibilidade para entender o mundo moderno. Ainda que ele tivesse dado respostas que priorizavam muito mais a integração do que o conflito. Mas o meu entender era isso. Então, o meu esforço quando eu lia o Durkheim era recuperar o lado, vamos dizer assim, moderno do Durkheim. Quer dizer, o Durkheim é finado no seu tempo, não é? Ainda que ele tivesse soluções conservadoras para vários problemas que ele estava propondo. E me deu uma grande satisfação quando eu recebi o convite para participar do seminário do Durkheim de 150 anos, que você participou também. E eu fiquei muito na dúvida. Eu tinha dado um curso inteiro na pós-graduação sobre o suicídio. Que, aliás, foi um prazer. Eu dar um curso lá, me diverti muito. Tem uma literatura fantástica. Então, aí você via o que o Durkheim tinha feito, inclusive vamos dizer, vou usar palavras pesadas, as sacanagens que ele fez. Ele montou tabelas para forçar o dado numa direção, etc. Ele fez coisas assim incríveis. Agora, compensação, é um livro absolutamente inovador, original. Quando você lê o Suicídio, você fala, é difícil você não acreditar em sociologia. Está lá, né? Tá materialmente demonstrado. Né? E me incomodou muito porque eu comecei a perceber que o conceito de anomia estava voltando vamos dizer, no lexo. Anomia das paixões, anomia da vida contemporânea, anomia... Bom, mas anomia é um conceito do velho Durkheim. Tá certo? O que é isso? Então eu fui trabalhar o conceito de anomia. E ao trabalhar o conceito de anomia, eu quis recuperar... eu quis dizer o seguinte, naquele texto lá, que eu acho que o Durkheim é mais complexo do que a gente lê. Né? Quer dizer, você tem um lado do Durkheim em que o conceito de anomia está no registro da ordem e desordem. Mas você tem um lado que é o registro da mudança social. Ele está pegando o tempo todo a dinâmica social. Né? Então, aquele conceito-chave de efervescência social, para mim, é fundamental. Então, o Durkheim entra nisso. Eu acho que o Durkheim não pode ser desprezado, ou ser jogado, assim, vamos dizer, ao museu da história sociológica. Eu acho que ele tem que ser relido. Né? E a releitura é o que é possível fazer com esta obra que é tradicional, mas que pode ser redimensionada no tempo presente. É isso que eu fiz. Eu não uso tanto Durkheim para a explicação sociológica dos objetos lá que eu trabalho. Né? Mas, de qualquer maneira, ele não está fora do meu horizonte. Né? Quer dizer, essa tensão entre integração e conflito, a gente vê muito isso no campo da violência, no campo dos estudos, eu acho que ainda é muito presente. Vou te perguntar por um lado seu um pouquinho diferente. Porque acho que todos nós que acompanhamos o seu trabalho temos uma grande comoção mesmo por essa sua curiosidade e essa possibilidade de ser um intelectual especialista, mas ao mesmo tempo um intelectual atento ao mundo. E uma coisa que sempre me impressiona é ver o Sérgio Adorno sentado na sala OSESP. Ele acompanha a música numa concentração que, por vezes, eu tento fazer assim, levanta a mão, ele fica lá concentrado e agora começa a escrever sobre música. Então, Sérgio, eu acho tão bonita essa sua maneira de abocanhar o mundo. Conta um pouco pra gente, a gente fala tanto do trabalho, desse seu outro lado, dessa sua curiosidade, desse seu espaço com a música, com o lazer, que acho que faz parte desse professor que todos gostam tanto. Bom, eu sou um músico frustrado, na verdade. Tem um pouco essa questão. Eu vim de uma família em que a música era presente. Eu tinha duas tias. Uma delas era uma professora de piano que havia feito conservatório dramático municipal, tinha estudado com o Mário de Andrade. E achava o Mário supra-sumo pelo que ele fazia, inovador, etc. Mas ela era uma professora, ela ensinava, aliás, nota de rodapé, ela era casada com um húngaro que era peleteiro.
Ele fazia casacos de pele, etc. E meu tio garantia a casa de maio a setembro. E daí todo mundo ia lá consertar o casaco, fazer casaco. Eu era menino, eu me lembro muito bem das peles todas sendo preparadas no ateliê dele. Era uma coisa artesanal absolutamente fantástica, né? Aprendi a entender. Eu lembro, agora não lembro mais a diferença entre lontra, todas aquelas peles eu aprendi, ensinava a gente. Só que quando chegava setembro, começava a temporada de calor, ninguém ia lá fazer casaco, etc. Então ele não tinha dinheiro. Aí tudo era garantido no piano da minha tia, né? Então aí tinha muitos alunos, aquela coisa toda, né? E tinha uma outra tia que essa também era professora do conservatório, era concertista. Eu me lembro até muito bem que quando a gente falava com a outra tia, era sempre a gente pedia as coisinhas mais básicas para ela, toca isso, toca aquilo, etc. Porque ela não era muita diferença. Quando chegava na outra, a gente já pedia obras mais... Então a música sempre ficou. Quando eu era adolescente, eu conheci 3 amigas e as 3 eram pianistas, tocavam, né? E uma delas, inclusive, tinha um nome, ela chamava Hilde, o sobrenome dela era Kreutzer, que é o mesmo da sonata Kreutzer de Beethoven. E foi ela que me introduziu, fundamentalmente, me começou a me dar... O primeiro LP que ela me deu foi do Concerto número 5 de Beethoven, o Imperador, que foi que eu recebi um convite da USESP para escrever o programa, e era justamente esse. Eu falei, bom, tem um ajuste de contas com a minha adolescência, né? Então eu tinha que... E aí o que aconteceu? Eu fui cada vez mais... Eu fui gostando, né? Eu fui comprando, formando a minha discografia. Estou querendo... Agora está me dando um comichão para escrever... Eu tenho aquele livro do Murilo Mendes sobre formar uma discoteca. Estou querendo escrever o meu formar uma discoteca, né? Quer dizer, o que... Eu fui fazendo isso. E a coisa que para mim foi sendo muito importante foi comparar interpretações, comparar gravações, né? O Sérgio Bissari diz que eu sou o objeto fundamental da indústria cultural, porque sobre tal concerto eu tenho 20 gravações, sobre tal concerto eu tenho 12, e assim, o mesmo pianista tocando nas sucessivas versões que ele tocou, eu vou lá e faço, né? Gosto muito de música sinfônica, e então isso foi entrando. Eu fui gostando porque não era só o prazer de ouvir, mas era de entender a obra como uma obra, como literatura, como uma pintura, né? Eu comecei a trabalhar um pouco esse sentido, né, da formação. E de uns 10 anos para cá, paixão pela ópera. Aí eu estou virando cada vez mais operístico, e as coisas... Bom, quem frequenta o meu Facebook sabe que eu estou enfiando coisas lá de ópera, porque eu gosto, né? Comecei a... E eu queria... quando eu saí da Faculdade de Filosofia, eu quero escrever sobre o suicídio na ópera. Porque tem várias cenas de suicídio, né? Então foi me dando prazer. Depois fui conhecendo vários amigos, inclusive, que circulam muito no meio musical, estão conhecendo pessoas. Aí você vai vendo que aquele músico que você colava é gente como você, tá certo? Que é engraçado como você, que gosta das coisas que você gosta, tá certo? Então vai tornando este mundo mais familiar e mais acessível, né? E eu acho que isso, e a música também é o meu, vamos dizer, é o meu outro, sabe? Eu preciso esconjurar, sabe, essa situação está muita violência, etc. Tem algum lugar que você precisa ter um prazer diferenciado. Mas você quer estudar o suicídio na obra. Mas é que, não, sabe por que eu quero estudar? Mas eu vou explicar para você. É porque tem cenas de suicídio com desempenho operístico que é... Tá certo? As cenas de suicídio que a Maria Callas fez, que outras fazem, você chega e diz, não, tem que estudar para saber melhor o que é isso, né? Mas é isso, eu tenho várias assinaturas, eu sempre que eu posso eu tô presente, e uma hora, se der, eu vou começar a escrever com mais intensidade. Eu gosto disso, é uma coisa que... Eu gosto de literatura também, mas eu acho que a música me tocou mais ultimamente. Eu vou contar uma historinha aqui eu posso contar porque isso está publicado. Eu acompanhava muitos comentários do jornalista e crítico musical Nestrovskis, né, quando ele escrevia na Folha. E um dia eu fui assistir um concerto de um pianista norueguês chamado Leif Adnes. E o concerto tinha
tinha o seguinte, a última peça do concerto é uma peça, vamos dizer, de profundos desafios, que é o quadro de uma exposição do Mussorgsky. Ele tocou maravilhosamente bem. No final, ele foi aplaudido, veio e tocou uma sonata de Scarlatti. Ele foi muito aplaudido, voltou e tocou uma outra peça de Debussy. Claro, eu chego em casa, vou ouvir o que eu tenho para ver, aquilo que eu acabei de ouvir, etc. Ouvi lá o prelúdio de Debussy, né? Um dia seguinte, 2 dias depois, sai o comentário do Nestrovsky, e o Nestrovsky confundiu o prelúdio de Debussy. Claro, isso acontece, né? Aí eu peguei, mandei um e-mail para ele, dizendo assim, Nestrovsky, eu gosto muito dos seus comentários, mas eu acho que você se confundiu. Ele não tocou esse prelúdio, tocou outro. Aí ele virou e falou assim, porque ele fez assim, ele juntou um prelúdio de Debussy que se chama La Puerta del Vino, e o quadro de exposição termina com a Grande Porta de Kiev. Então, o comentário do Nestrovsky era fazer a ponte. O pianista é tão genial que juntou a Grande Porta de Kiev com La Puerta del Vino de Debussy. Eu falei assim, não tocou La Puerta del Vino, tocou outro. Aí eu peguei e escrevi para ele, disse assim, olha, você tem toda a razão, você sabe, eu cheguei, tinha que escrever o coisa, fiz a confusão, mas a ideia era boa. Eu falei, a ideia era boa se fosse verdadeira. Mas eu fiquei muito emocionado, porque ele disse para mim assim, quando eu fizer a coleção dos comentários, eu faço a retificação. E ele fez. Ele fez a retificação, fez a anotação lá, e eu tenho profunda admiração, porque eu acho que reconhecer falhas, né, é fundamental, é exemplo de seriedade, né? Então eu gosto, assim. Outro dia aconteceu também um negócio, nas 9 sinfonias de Beethoven, a orquestra de Bremen tocou uma dança eslava, uma dança eslava de Dvorak. E todo mundo começou a falar, disse, não, isso aqui é Sibelius. Eu disse, não é Sibelius, isso é Dvorak. E era Dvorak. Então eu estou me sentindo assim, um pouco mais poderoso, quer dizer, é divertido. Então é isso, eu acho que é uma coisa, é prazer, é conhecimento, é um sentido à vida, que eu acho que a gente tem que procurar um sentido à vida. Quer dizer, eu acho que o objeto que eu lido é um objeto que muitas vezes é difícil, muitas vezes você não ficar ou irritado ou emocionado. Esses acontecimentos, né? Família, mãe mata os 4 filhos, você não sabe explicar, mas é trágico, né? Você começa a ler essas coisas, é muito... E daí eu já falo uma outra coisa que eu sempre digo para os meus alunos, eu não tenho problemas morais com o consumo de drogas. Agora, quando você começa a perceber que o tráfico de drogas mata tanta gente,